Boa noite, nobre Cainita. É uma honra ter você de novo em meus domínios. Eu sou o Rodrigo Marajá e esse é o Alpha RPG, canal focado em Vampiro, a Idade das Trevas, primeira edição. Então, galera, no vídeo de hoje a gente vai tratar de dois assuntos. O primeiro assunto, a gente vai falar sobre uma ficha otimizada que eu criei para poder narrar de maneira mais dinâmica, mais rápida, mais realista para os meus amigos. E o segundo assunto são algumas dicas sobre a última aventura que eu narrei. Essa aventura se passou na Transilvânia, conforme eu falei nos últimos vídeos. Mestrei para 6 amigos meus. A gente começou o jogo aqui em casa. Pelo menos as 4 primeiras aventuras foram aqui em casa, foram RPGs presenciais. E as outras 6, né, porque essa crônica se passou em 10 capítulos diferentes. E as outras 6 aventuras a gente jogou via Skype devido a esse problema do Covid-19, né? Esse problema da quarentena, a gente teve que se adaptar às novas tecnologias, né? Jogar via internet. Então, antes da gente começar, eu queria pedir um favor para vocês, tá? Deixe seu like, o seu like e você se inscrever no nosso canal ajuda bastante, até a incentivar que a gente continue produzindo os vídeos. É só deixando o like, deixando o comentário e se inscrevendo que a gente fica sabendo se o trabalho está sendo bem feito, se todo esse nosso esforço de trazer mais conteúdo de vampiro para vocês, se realmente vale a pena, tá? Então dá essa força pra gente, tá? Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Então, eu recebi uma pergunta interessante essa semana de um amigo pelo YouTube, que ele falou: Marajá, como é que você conseguiu fechar realmente a sua coleção com todos os livros de Vampiro Idade das Trevas, todos os livros da primeira edição? Então, gente, eu comecei a comprar os livros desde o lançamento. Como eu falei pra vocês, eu comecei a jogar RPG em 1996, né? Então, na época do lançamento de Vampiro Idade das Trevas, eu comprei o livro em inglês e quando saiu em português pela Devir, eu comprei também em português. Eu ganhei também alguns livros de presente de alguns amigos, da minha namorada, que é minha atual esposa, né? A gente está junto desde 1997. A gente está bastante tempo junto, graças a Deus. Então eu ganhei livros de presente, comprei alguns e ao longo desses anos eu vim colecionando. Confesso que até alguns anos atrás estavam faltando alguns livros, alguns títulos eu ainda não tinha, mas eu me esforcei e comprei pela internet, não consegui achar no Brasil, tive que comprar lá fora, trazer lá de fora esses livros. E é até engraçado, conforme eu falei no último vídeo, eu também sou jogador de Magic, né? Então eu acho que cada jogador de Magic ou cada jogador de RPG tem aquele sonho, pelo menos eu sempre sonhei em passar num sebo. Não sei se vocês sabem o que é sebo, aqui no Rio de Janeiro, sebo são lojas que vendem livros usados. Então sempre desde garoto eu tinha aquele sonho: caramba, tomara que um dia eu passe num sebo e encontre um monte de livro de Vampire para que eu possa comprar, porque são livros que a gente não encontra no Brasil. E eu acho que para o jogador de Magic é a mesma coisa, a gente sempre sonha em: caramba, será que eu vou encontrar um primo ou um tio meu distante que joga Magic desde 1993 com cartas de alfa, de beta, que estejam jogadas dentro de uma caixa de sapato? Cara, eu sempre sonhei com essas coisas, velho. Coisa de maluco, né? Eu tenho jogado muito de Ventru, mas às vezes eu acho que eu sou meio malcaviano. Mas tudo bem, então a minha coleção foi feita dessa forma, realmente desde o início dos tempos, né? Desde o lançamento, que eu já vim comprando, e finalizei ela, tá faltando uma meia dúzia de livros e eu comprei lá de fora e trouxe, né? E trouxe para poder fechar a minha coleção. Então é isso, galera. Vamos iniciar então falando da ficha. Essa ficha que eu criei, eu vou deixar ela aqui em cima, para que vocês possam visualizar melhor. Essa ficha é uma ficha otimizada, ela traz as mesmas informações da ficha original, que vem no final do livro, né? É uma ficha na qual você vai criar o seu personagem. E nessa ficha ela traz o nome do seu personagem, o jogador, que é o seu nome, que vai interpretar este personagem. Ele traz a parte inicial, não sei se dá pra ver, de qualquer forma eu vou deixar aqui em cima. E essa ficha também eu vou deixar na nossa página lá do Facebook, tá? Então só acessar lá o Alpha RPG no Facebook. Aproveita, curta lá a nossa página, tá? Siga lá a nossa página e lá vai ter esse arquivo aqui também para caso vocês queiram usar. Eu achei muito interessante. Então a parte inicial ela traz aquela... É bem parecido com a ficha original, né? Traz o nome, o jogador, o clã, a geração.
E ao lado de geração, a gente colocou um espaço para poder preencher qual é o status do personagem. Porque às vezes o personagem tem um status especial, às vezes é um príncipe, ou às vezes pertence à primigênie, ou às vezes é um ancião bem conceituado. Então aqui tem um espaço para poder discriminar se o teu personagem tem um status diferenciado. Depois vem a parte de natureza em comportamento, né? Natureza é a sua característica, a sua... como é que eu posso dizer? É realmente como você descreve a sua natureza, e o seu comportamento é a forma como você se porta diante dos outros vampiros, diante do mundo. Depois vem um espaço para você definir o seu refúgio, vem um trecho para você definir o seu conceito, né, que é a sua profissão ou sua ocupação, isso é bastante importante. E eu criei um espaço embaixo que está escrito aparência, para que os jogadores descrevam bem brevemente como é a aparência do seu personagem. De repente o jogador vai definir assim: o meu personagem ele é bem alto, tem quase 2 metros, é bem branco e tem cabelo grisalho. Ou então ele vai descrever a aparência da seguinte forma: não, meu personagem ele é bem forte, a aparência atlética, porém é um pouco baixo. E ao lado de aparência eu também deixei um espaço para poder os jogadores escreverem qual é a altura dos seus personagens, né, em metros, e qual é o peso em quilograma, porque isso também interfere diretamente em alguns momentos na sua história. O peso do personagem é importante, assim como a altura dele. Então tem um espacinho para poder definir, para poder escrever essas informações. Embaixo de aparência eu incluí também fraqueza do clã. Gente, isso é muito importante. Às vezes eu assisto algumas crônicas na internet, algumas aventuras de vampiro na internet, e o mestre simplesmente esquece que o clã daquele personagem tem uma fraqueza. Isso é muito, muito importante. Então tá escrito fraqueza e tem apenas uma linha para que o jogador descreva ali sucintamente, né, resumidamente, qual é a fraqueza do seu clã. Por exemplo, quem for Ventru tem que descrever ali: somente bebo sangue de nobres, ou somente bebo sangue de eclesiásticos, por exemplo. Ou então quem é Gangrel vai escrever ali: sempre que tiver um frenzy eu ganho uma característica animalesca. Aqui é um espaço para que o jogador escreva e esteja sempre lembrando a fraqueza do seu clã, tá? Isso é muito importante. Depois ele passa para os atributos, que são os atributos físicos, os atributos sociais e os mentais. Isso não muda muito, tá? Se você não está acostumado a jogar Vampiro Idade das Trevas, a ficha de vampiro é um pouquinho diferente da ficha de Vampiro à Máscara. Por exemplo, em Vampiro Idade das Trevas, as habilidades, os níveis de habilidade, elas podem ter 6 pontos. Porque no Dark Ages, como você começa em 12ª geração, e você pode utilizar o antecedente de geração para reduzir a geração do seu personagem de 12ª para 7ª, então um vampiro de 7ª geração pode ter nível 6 em alguma característica. Então são 6 bolinhas disponíveis para que você possa atingir, caso o seu personagem, né, seja de 7ª geração, para que ele possa atingir o nível 6 em alguma característica. Então a ficha de Vampiro Idade das Trevas tem 6 espaços, 6 níveis de habilidade, tá? Eu coloquei no 4º nível uma marquinha, vocês vão ver, 2 bolinhas, 2 pontinhos em cima do nível. Para que isso, Marajá? Então, para poder lembrar aos jogadores que se eles tiverem alguma habilidade, alguma característica com nível 4, eles ganham uma especialidade. Então, por exemplo, se eu tenho armas brancas nível 4, eu posso escolher, de repente, alguma arma, adagas, ou espada longa, ou machado de guerra, na qual eu sou especialista. Isso é muito importante durante a aventura, porque se você tirar 10 no dado e você for especialista nesta habilidade, nesta característica, você rola novamente esse dado, podendo aumentar a quantidade de sucessos que você tirou naquela rolagem de dados. Então isso é muito importante e muitas vezes as pessoas esquecem disso, que o nível 4 você atinge uma especialidade, você se torna especialista naquela característica, naquele atributo. Tá? Isso vale tanto para os atributos quanto para as habilidades. Então não esqueçam, esses 2 pontinhos em cima do nível
em cima do 4º nível, é justamente para lembrar desse detalhe. Também nessa parte de níveis de habilidades e atributos, no 3º nível de habilidades, que são os talentos, perícias e conhecimentos, eu coloquei também você vai ver um acento circunflexo em cima do nível. Por que esse acento circunflexo? Porque eu estou grifando o 3º nível. Para poder lembrar aos jogadores que na hora que eles estão criando os seus personagens, fazendo a primeira vez ali, preenchendo a ficha dos seus personagens, eles não podem passar do nível 3 nas habilidades. Já aconteceu muitas vezes de o jogador, na hora que está criando o seu personagem, coloca de repente um atributo, uma habilidade que ele acha específico, de repente arqueirismo ou armas brancas, que é bem utilizadas na Idade Média, né, e colocar logo nível 4, nível 5. Não pode, não pode. Você só pode passar do nível 3 utilizando pontos de bônus, aqueles pontos iniciais que são 15 pontos de bônus, ou os pontos de experiência. Só utilizando esses pontos especiais que vocês podem aumentar o nível 3 para o nível 4 em diante. Então, essa marcação é para lembrar também desse detalhe que muitas vezes as pessoas, né, os jogadores, na hora que estão criando os seus personagens, acabam esquecendo. Depois vem as vantagens, não muda muito, tá? Vem ali a parte de disciplinas, que são os poderes sobrenaturais dos vampiros, né? Depois vem as vantagens, depois vem os antecedentes, que definem ali algumas questões mais mortais, do mundo mortal, digamos assim. Algumas delas trazem essas características como influência, status, se bem que status é o status junto à sociedade vampírica, tá? Recursos, o quanto de dinheiro esse vampiro tem, aliados, rebanho, vem essas características que são descritas em antecedentes. Depois vem a parte de virtudes. Em virtudes também é um pouquinho diferente de Vampiro à Máscara, tá? Em virtudes a gente tem consciência ou convicção, tá? E depois tem autocontrole ou instinto, e o 3º quesito é a coragem. E como é que você define se você tem consciência ou convicção, se você tem autocontrole ou instinto? O que vai definir qual é a sua característica em virtudes é o seu caminho, é a sua trilha. Em Vampiro: A Idade das Trevas, a gente vai ver mais pra frente, tá? Os próximos capítulos do livro básico de regras. Ele traz essas informações e a gente vai ver mais pra frente, mas não é só humanidade, tá? Em Vampiro: A Idade das Trevas, os cainitas, eles podem seguir outros caminhos que não o caminho da humanidade. Então tem caminho do cavaleiro, caminho do sangue, caminho do paraíso, caminho do diabo, tem vários. Tem muitas opções mesmo, isso é bem legal. Isso é bem legal até mesmo para definir como é que vai ser a postura do personagem durante a aventura. Porque dependendo de algumas ações, algumas atitudes que ele tomar, vai interferir diretamente na perda de nível de caminho do personagem dele. Então isso é bem importante, é bem interessante, fiquem ligados quanto a isso. Depois vem a parte de caminho, conforme a gente acabou de falar, que você define ali qual é o caminho que você segue. Depois vem a parte de força de vontade, tá? Tem o nível de cima e tem o nível de baixo, que define, um é um nível fixo, que não muda, e o outro é o nível de baixo, que você utiliza durante a aventura e você vai utilizando ali conforme a sua necessidade. Depois vem os pontos de sangue, tá? A parte de ponto de sangue é bem interessante. Geralmente nas fichas comuns de vampiro você vê ali um espaço praticamente para 20 pontos de sangue, se não me engano. Em Vampiro: A Idade das Trevas isso é um pouco diferente, porque como os vampiros podem ter gerações bem baixas, a maioria das crônicas que você for participar, você vai ter contato com vampiros de 6ª geração, vampiros de 5ª geração, e eu acho que isso em A Máscara não é tão comum. Em Idade das Trevas isso é bem comum, isso é bem normal de acontecer, tá? Não é nenhum absurdo. Então os vampiros têm bastante ponto de sangue. Quanto menor a geração do vampiro, mais pontos de sangue ele pode ter. Então a gente aumentou a quantidade de pontos de sangue, de espaços de ponto de sangue, tá? Do seu personagem, para que você possa utilizar. Você vai perceber que ele inicia com 10 pontos de sangue
já marcados, já em negrito, e embaixo tem mais 20 pontos de sangue que estão bem suaves. A imagem está um pouquinho mais clara, e aí você marca a caneta a quantidade de pontos de sangue que o seu personagem pode vir a ter, tá? Embaixo tem uma observação bem importante que eu incluí, que é a quantidade de pontos de sangue que o seu personagem pode gastar por turno. Gente, isso é importantíssimo. Se vocês não sabem, vocês podem, por exemplo, um vampiro de 7ª geração, ele pode utilizar 5 pontos de sangue por turno. Isso pode ser utilizado, tem até uma observação aqui embaixo que eu incluí, para lembrar aos jogadores quais são as utilidades do ponto de sangue. Tá? O ponto de sangue, é claro, que ele é marcado para definir se o seu personagem está com fome, está com sede de sangue ou não, é óbvio. Porém, o ponto de sangue pode ser usado para outras coisas. Por exemplo, você utiliza pontos de sangue para curar níveis de vitalidade, tá? A caixinha de vitalidade fica bem ao lado de pontos de sangue. Então, conforme seu vampiro, seu personagem for ferido ou sofrer algum acidente, ele vai perdendo vitalidade. E como é que você recupera essa vitalidade para poder ficar saudável, ficar normal, forte novamente? Utilizando pontos de sangue. Então, para um vampiro ancião, isso é muito importante. Ele poder gastar 3, 4 pontos de sangue de uma vez só e curar 4 níveis de vitalidade, respectivamente, cara, isso faz total diferença. Então, aqui embaixo, vocês vão poder perceber na ficha, eu coloquei 3 observações que são as 3 formas de utilizar os pontos de sangue, as 3 formas mais comuns, mais usuais. Então a primeira forma é curar a vitalidade, tá? A segunda forma é poder bombar um atributo físico, né? Aumentar o seu atributo físico. Às vezes seu personagem tem somente força 2, então você gasta um ponto de sangue ali, e aí naquela cena o seu personagem, para as rolagens de dado, vai ter força 3 ou força 4, dependendo da quantidade de pontos de sangue que o seu personagem pode utilizar por turno. Então, e por último também, os pontos de sangue são utilizados para o seu personagem parecer um pouco mais humano, parecer um mortal. Principalmente na era medieval, em alguns momentos os vampiros podem se deparar com algum membro da igreja, com algum inquisidor. Então o vampiro quer utilizar o ponto de sangue para ficar com a pele um pouco mais rosada, não ficar tão pálido. De repente o vampiro quer utilizar o ponto de sangue para ativar o seu coração, para que ele fique batendo, parecer que está batendo, caso ele esteja sendo interrogado ou seja verificada essa característica. Ou então o vampiro quer parecer que está respirando, eu quero respirar, que o vampiro não respira. Então ele gasta um ponto de sangue também para isso, para parecer que está respirando. Então o ponto de sangue é utilizado também para que o vampiro possa assumir uma característica mais humana, tá? Caso seja necessário. Falando também aqui sobre a força de vontade, que eu passei por ela e acabei esquecendo, eu coloquei também algumas observações embaixo de força de vontade, para que lembre aos jogadores como ele pode usar, quais são as formas dele usar a força de vontade do seu personagem. Então, uma das formas de utilizar é gastar um ponto de força de vontade para você ter um sucesso automático numa ação simples. Então basta que o vampiro se concentre para aquela determinada ação que ele quer executar, e então ele gasta um ponto de força de vontade e ele garante já um sucesso automático naquela ação simples. Então força de vontade garante um sucesso, e também a força de vontade pode ser utilizada para que o vampiro resista, por exemplo, à dominação. Tem um vampiro mais antigo que está tentando dominar a mente dele, passar para ele alguma tarefa ou ler os seus pensamentos, ou então resistir ao frenesi. O vampiro está ali ao ponto de explodir, ao ponto de ficar nervoso, ou ele está vendo muito sangue, ele vai acabar atacando para poder tomar aquele sangue. Então ele pode utilizar pontos de força de vontade para poder resistir temporariamente ao frenesi, ao hot wreck, que é o medo de fogo, e à dominação, conforme resistir. E também pode resistir a uma perturbação. De repente o seu personagem tem algum problema, alguma perturbação mental. Isso é muito comum com os malcavianos, tá? Que é o clã dos loucos.
A gente vai ver um pouquinho mais pra frente a característica de cada clã, cada um dos 13 clãs e cada uma das linhagens que compõem o mundo medieval de Vampiro e das Trevas. A gente vai ver isso mais pra frente. Mas um clã que sempre tem uma perturbação mental é o clã Malkaviano. Então o personagem também pode utilizar um ponto de força de vontade para resistir e não sofrer com aquela perturbação. Tá bom, galera? Essa é a primeira parte da ficha. A gente colocou essas observações bem interessantes até para que o jogo seja mais justo, né? Muitas vezes o jogador esquece, ele está ali tanto naquela tensão, preocupado com aquela cena que o mestre está narrando, que o narrador está descrevendo, ele está tão entretido, tão imerso naquela realidade, que ele acaba esquecendo as ferramentas que ele pode utilizar. Então isso é de suma importância. Eu lembro que nessa última aventura essa última crônica que eu narrei, né, para esses meus 6 amigos, né, tem um trecho muito engraçado. Eles chegaram numa cidade próxima de Bistritz, eles acabaram saindo de Bistritz, né, lá onde o príncipe Radu, o Tzimice, é o príncipe, né, o príncipe mandou eles para uma missão em Klausenburg, que é uma cidade ali, é um reino próximo de Bistritz, só que era comandada por um príncipe gangrel chamado Mitro. Essas informações vocês podem até achar no Transylvania by Night, tá? Essa aventura que eu narrei se passava na Transilvânia. A gente vai ver também o livro Transylvania by Night um pouco mais pra frente nos próximos vídeos. Então, os jogadores, né, os personagens saíram de Bistritz e cavalgaram algumas noites, né, até chegar em Klausenburg. E chegando em Klausenburg, bem na fronteira ali de Bistritz para Klausenburg, os personagens chegaram na primeira aldeia, na primeira vila que separava ali, que era a fronteira entre as duas cidades. E aí, conforme eles foram entrando na aldeia, naquela vila, eu comecei a descrever para eles que estava bem escuro, bem deserto, um silêncio bem estranho. E aí eles começaram a ver corpos de pessoas teoricamente mortas pelo chão espalhado. Parecia que a cidade tinha sofrido uma chacina. Então eu fui descrevendo essa cena, né, de maneira bem calma, com aquela trilha sonora no fundo. E conforme os personagens foram adentrando nessa aldeia, eles estavam tão imersos naquela realidade que eu narrei para um dos jogadores, até o Tássio, né, que estava jogando de gangrel, que era o Iapa, o Geshirte Iapa, né? E eu falei, ele fez um teste de percepção e ele percebeu que uma das pessoas que estavam ali, teoricamente morta, né, deitada, já caída, cheia de sangue em volta, ele percebeu que ela olhou para ele, que os olhos daquela pessoa se mexeu. E ele percebeu também que aquela criatura ali no chão mexeu um braço. Ele estava tão entretido, tão preocupado com o que poderia acontecer naquela cena, que a decisão dele foi vir correndo e dar um bico. Ele veio correndo e deu um bico na cabeça daquela criatura que estava no chão, né? Daquela pessoa que estava no chão. Ele veio, deu um bico, ele utilizou tanta força que ele acabou esfacelando o crânio, voou partes de cérebro no chão, com migalha de miolos, porque ele estava naquele nervosismo. E depois ele foi, quando o resto da galera viu aquela ação dele, né, que ele veio correndo, deu um chute, não sei se ele estava achando que seria um zumbi, sei lá o que ele estava pensando, mas simplesmente era um dos sobreviventes. Era simplesmente um dos mortais, um dos moradores daquela vila que havia sobrevivido ao ataque. E provavelmente ele daria algumas informações para os personagens dos jogadores. Mas ele estava tão entretido, tão preocupado, tão tenso com aquela cena, que a decisão dele foi vir dar um bico no cara. Então, para vocês verem, cara, gente, eu pretendo mais pra frente trazer mais informações, que essa crônica, porra, foi muito legal, cara. Esses 10 capítulos foram bem legais, foram bem interessantes. Então, essa ficha foi feita para que os jogadores possam lembrar de cada quesito, cada característica dos seus personagens e possa utilizar da melhor maneira possível durante o jogo. Na parte de trás da ficha, aqui na parte de trás da ficha eu também coloquei um espaço para armas
tá? Para descrever, é muito comum na Idade Média os personagens terem espadas, ou machado, ou mangual, né? Que é aquele cabo com uma corrente e uma bola de espetos na ponta. Isso é muito comum na Idade Média, é uma arma de guerra bem comum. Então aqui tem um espaço para que os jogadores escrevam qual é a arma que eles possuem, qual é a dificuldade de utilizá-la e qual é o dano que ela inflige, tá? Embaixo também tem um espaço para qualidades e defeitos. Isso é muito legal, é a parte final do livro, tá? O livro básico de regras, ele traz na parte final informações de qualidades e defeitos para que os jogadores utilizem em seus personagens. Ao lado tem um espaço para anotações e pertences. É muito comum que os personagens, durante as aventuras, de repente consigam um livro, ou tenham um cavalo, ou de repente queira anotar aquele lorde que ele encontrou numa determinada taverna. Então esse espaço é para fazer as pequenas anotações que o jogador julgue importante durante a aventura. E embaixo um trecho que eu acho bastante importante, que vem escrito disciplinas, resumos e sistemas. Gente, é muito chato, entre aspas, interrompe muito a imersão no jogo quando o personagem fala assim: eu quero usar ofuscação nível 2. Aí o mestre fala: tá, o que você rola aí para poder utilizar a ofuscação nível 2? O que faz a ofuscação nível 2 e o que tem que rolar? Qual é o atributo e qual é a habilidade? E aí o jogo para que o jogador abra o livro, ou o mestre tenha que abrir o livro, procurar lá ofuscação nível 2, ler, ver qual é a rolagem de dados que tem que ser feita. Então, para acabar com isso, pelo menos para poder facilitar isso, a gente criou esse espaço, esse trecho na qual o jogador vai colocar ali atrás de forma também resumida o que a habilidade ofuscação 1, ofuscação 2 faz e qual é a rolagem que tem que ser feita para poder executar aquele poder sobrenatural. Então, seja ofuscação, seja tenebrosidade, seja vicissitude, esse espaço é para que o jogador faça o resumo dos poderes sobrenaturais que ele tem. Isso facilita bastante na hora da aventura, tá? Recomendo muito utilizar essa parte da ficha que a gente incluiu. E na parte de baixo, a gente traz o resumo dos antecedentes, que é aquela parte lá da frente da ficha, onde o personagem define se ele vai ter recursos, se ele vai ter aliados. Então, se ele escolheu aliados na ficha, ele vai descrever aqui nesse espaço qual é o nome do aliado, qual é o clã, qual é a influência que esse aliado tem. Se, por exemplo, o jogador escolheu utilizar recursos, aqui ele vai escrever: não, meu personagem tem uma torre, ou ele tem um pequeno castelo, ou ele é dono de alguns hectares de terras. Então essa parte é também para descrever os antecedentes que você escolheu para o seu personagem. E também isso interfere diretamente durante o jogo, principalmente contatos, aliados, recursos, influência. Isso interfere bastante na hora do jogo. Então essa é a ficha otimizada, tá? Espero que vocês gostem, vocês fiquem à vontade para imprimir, até para vocês adaptarem essa minha adaptação, né, da melhor maneira que agrada durante o jogo de vocês, né, durante o RPG de vocês, que às vezes, pô, Marajá, esse trecho aqui eu não utilizo muito, não concordo. Então, cara, fica à vontade, pega a ficha, muda, altera. Se você tiver também alguma dica para me dar, deixa aí nos comentários. Pô, Marajá, podia incluir esse detalhe na ficha que você esqueceu ou você não julgou importante. Me dá aí, me dá um feedback sobre essa ficha que a gente criou para poder facilitar aí o RPG de vocês, tá? Então, galera, além dessa parte da ficha otimizada que eu trouxe para vocês hoje, eu queria falar um pouco também, dar para vocês algumas dicas que eu utilizo quando eu estou narrando e eu acho, pô, super importante, bem legais, e queria compartilhar isso com vocês e saber o que vocês acham. Por exemplo, sempre quando eu estou narrando uma aventura, principalmente a presencial, eu utilizo uma vela. Eu tenho esse suportezinho, né, na qual eu coloco a vela aqui dentro. Então, sempre quando eu estou mestrando, eu utilizo uma vela acesa e coloco no meio da mesa. Cara, isso não parece não uma besteirinha, mas como a gente está jogando um RPG que não tem luz elétrica, a era medieval era toda iluminada por velas e tochas, isso faz com que os jogadores
entrem mais na ambientação do vampiro medieval. Então eu utilizo sempre que eu estou mestrando, eu pego uma vela, acendo, coloco no meio da mesa essa vela acesa para poder dar o clima. A segunda coisa que eu sempre faço também é tentar trazer para os meus jogadores que realmente eles não são mais o Fernando, o Vitor, o Tássio, não. Eles são os personagens os quais eles estão jogando. Então eu sempre faço essas plaquinhas, é como se fosse aquelas plaquinhas de reunião ministerial. Então tem aqui Christopher Jamal, seguidor do set, tá? Dos dois lados. Então isso fica na mesa em frente ao jogador para que ele lembre que ele é o Christopher Jamal e que ele é um seguidor do set, tá? Eu fiz várias nessa última aventura que eu narrei, quando eu pude mestrar presencial, né? Que Jacques Montserrat, que é o Assamita, que foi o personagem do Vitor. Aqui, ó, Geshir Teyapa, o Gangrel também do Tássio. Isso é bem legal, cara. Cara, um pedacinho de papelão, tá? Você corta uma caixa de papelão, dobra, imprime, pode até escrever à mão, não precisa imprimir. E cola, aqui, ó, Friedrich Wilhelm, o Ventru, do nosso amigo Bruno. Zemina Dente Verde, que é a Nosferatu do amigo Serginho. E o Thomas Brook, que é o personagem Tizimice do Sandro. Cara, eu acho isso aqui super legal. Praticamente eu nunca vi ninguém fazendo isso, mas não sei de onde eu tirei essa ideia, mas eu achei super interessante e isso ajuda o jogador a se manter focado no personagem dele, tá? Então essa é uma dica que eu dou pra vocês. A terceira dica também, por exemplo, se o personagem tiver uma arma, aqui ó, também mesma coisa, papelão cortado, imprimir, tá? Eu tenho a impressora aqui do escritório, estou gastando bastante tinta. Então, machado, o outro personagem tinha uma espada, eu imprimi a espada e deixava esse objeto também junto do jogador. Assim como a plaquinha, a ficha, também o objeto. Por exemplo, o personagem Zemina Dente Verde do Sérgio, ele tinha um gato, não sei se dá pra ver aí. Ele tinha um gato preto. Durante a aventura, o personagem do Assamita, o personagem do Vitor, ele achou uma flauta, então eu também imprimi a flauta. Não sei se dá pra ver, tá, galera? Espero que esteja dando pra enxergar. E aí eu imprimo a flauta para que ele lembre que tem a flauta. Aqui, ó, um livro também especial. Em determinado momento, o Gangrel achou esse livro de posse de um Nosferatu que ele matou, então ele pegou esse livro. Esse livro foi muito importante para essa aventura. Eu devo fazer um resumo, tá, galera? Mais pra frente, conforme eu for tendo tempo, talvez eu faça um resumo dessa aventura, que foi uma aventura bem legal. Uma outra dica que eu dou pra vocês, por exemplo, eu tenho esse tablet, então conforme eu vou narrando para os jogadores o que está acontecendo, eu coloco algumas imagens. Essas imagens aqui são do livro básico, tá? Mas eu tenho salvo no tablet algumas imagens de internet, imagens de masmorra, imagens de repente alguma criatura sobrenatural que venha a aparecer. Então, além de eu descrever, além de eu narrar, eu também tento mostrar a imagem para que os jogadores realmente entendam e entrem naquela realidade do que eu estou dizendo, tá? Uma outra dica que eu posso dar para vocês, que eu utilizo bastante, além da vela, da própria trilha sonora, que você consegue abrir no YouTube, no celular, deixar baixinho, uma trilha sonora ali de medo, de suspense ou de batalha. Isso é bem importante, tá? Isso é bem interessante. Os jogadores conseguem realmente entrar no clima do que está acontecendo naquele momento, tá? Eu aconselho também ao mestre deixar, isso aqui, galera, se vocês não sabem, na verdade é um escudo que eu fiz, tá? É um escudo quando eu estou narrando, é um caderno que eu coloco aqui na frente para que os jogadores, alguns mestres utilizam, para que os jogadores não vejam as minhas anotações, tá? Aqui tem algumas informações de NPCs, não sei se vocês conseguem enxergar, tá? E aqui para trás tem algumas informações que eu vou utilizar durante a aventura. Deixa eu botar aqui conforme estava. Então ali é para me lembrar de algumas situações que precisam acontecer durante a aventura, então ali é onde eu faço as minhas anotações e também acaba sendo um escudo do narrador. É claro que existe o escudo original de Vampiro da Idade das Trevas, eu até tenho ele aqui. Esse é o escudo original, tá? Do Vampiro The Dark Ages.
onde tem um resumo das rolagens de dados, mas sinceramente eu não utilizo tanto. A gente vai ver ele também assim que a gente finalizar a análise do livro 1, a gente vai dar uma analisada também nesse escudo do narrador original do Vampiro Idade das Trevas. Então, além de todas essas situações, eu utilizo uma folha e ali eu anoto a vitalidade e a quantidade de pontos de sangue que cada personagem tem naquele momento. Eu acho isso bem interessante, isso facilita bastante porque a gente sabe que tanto em Vampiro Idade das Trevas quanto em Vampiro à Máscara, muitas vezes pode acontecer um combate. É muito comum acontecer um conflito. Então ali, eu não preciso ficar perguntando, você tem quantos pontos de sangue? Você tem quanto de vitalidade? Perde aí. Porque o mestre acaba, de certa forma, se perdendo. Você quando está mestrando para 3, 4, 5 pessoas e de repente um determinado personagem está com 3 níveis de vitalidade marcados, ele começa ali a perder parada de dados. Ele começa a perder toda vez que ele tem que fazer um teste que rola dados, ele perde às vezes 1, tem que jogar menos 1 dado ou menos 2. Então ali o mestre tem um controle de o quanto está saudável o personagem, cada um dos personagens, tá? Então isso é uma dica também que eu dou pra vocês. Coloque um papelzinho, só um pedacinho de folha, coloque ali o nome do personagem e vai anotando ali, ó, pontos de sangue, tem 10 pontos de sangue, vitalidade já está no nível 2, já está no nível 3. Isso facilita bastante também na hora da narração. Uma outra coisa que eu posso dar de dica para vocês, que eu utilizo bastante, é antes de acontecer a crônica, você falar com os seus jogadores, pelo menos passar para eles o título daquela aventura. Por exemplo, eu e meus amigos, quando eu mestro, a gente tem o nosso grupo de WhatsApp. Então a gente tem um grupo para bate-papo, as nossas besteiras, falar sobre coisas supérfluas, e tem um grupo de Vampiro, a Idade das Trevas. Tem um grupo de RPG, na qual ali naquele grupo a gente só fala de coisas sobre a crônica e sobre as aventuras, quando é que a gente vai poder se encontrar, que horas, como é que vai ser. E sempre, pelo menos um dia antes, ou durante o dia, já que a aventura vai se passar à noite, então durante o dia eu coloco para eles qual é o título daquela aventura. Por exemplo, essa crônica de 10 capítulos que eu narrei na Transilvânia, né, que foi Transilvânia by Night, a primeira aventura, o nome era O Cabeça de Vela. E os caras começaram a especular. O que é isso? O Cabeça de Vela? O cara não tem uma cabeça? O cara tem uma vela no lugar da cabeça? Cara, então, simplesmente isso. Eu passar para os jogadores qual vai ser o título daquela história, cara, já criou um frisson, já criou a galera já começou a entrar no clima desde cedo. Só para vocês terem uma ideia, eu vou falar para vocês cada um dos 10 capítulos, né, que foi essa aventura. Então o primeiro capítulo foi O Cabeça de Vela, o segundo capítulo foi O Sete Peles, cara, eles também piraram sobre esse título. O terceiro capítulo foi O Rejeitado, o quarto capítulo foi A Alcova do Sofrimento. Foi bem legal porque eu imprimi um mapa, eles acabaram entrando como se fosse numa dungeon, né? Em Dark Age isso pode acontecer, existem muitos labirintos. A gente vai ver isso também mais pra frente quando a gente estiver analisando o resto do livro básico, né? Então a quarta aventura foi A Alcova do Sofrimento. A quinta aventura o nome era Príncipes em Guerra. Também foi bem legal, criou uma expectativa bem legal. A sexta aventura foi A Chegada do Artesão, que foi quando o personagem do Sandro entrou realmente na aventura, né? O Tizimice, que era um artesão, ele realmente foi quando ele entrou na aventura e por causa dele algumas decisões foram tomadas, algumas decisões bem importantes foram tomadas devido à chegada do artesão, tá? Depois a gente teve Zulo versus Zulo. Zulo, para quem não sabe, é o nível 4 da disciplina Vicissitude, tá? Dos Tizimice, na qual o Tizimice se transforma em forma de Zulo, né? Despertar a forma de Zulo, que o personagem se transforma num monstro de 2,5 metros, com a pele grossa, como se fosse uma couraça, com os braços peludos igual um macaco, com unhas. Cara, a forma de Zulo é uma coisa impressionante. Depois vocês deem uma olhada na internet, Despertar a Forma de Zulo. Pô, é bem legal, cara. E o nome da história era Zulo versus Zulo.
Então os caras já ficaram na expectativa do que ia acontecer, né? Provavelmente um confronto. Depois a gente teve a sétima, oitava aventura, que o nome era Revelações. A nona aventura, o nome era Checkmate. Também eles ficaram bem preocupados, Checkmate. Então, pô, as decisões que nós tomamos não vai ter saída. Foi bem legal. E a última aventura da nossa série, da nossa crônica, foi Os Olhos da Serpente, que era a definição realmente final do que ia acontecer com o personagem do Fernando, né, que era o Christopher Jamal, que era um seguidor do Seth, né, que era um setita. Então a finalização, o ápice de tudo que aconteceu finalizava no capítulo Os Olhos da Serpente. E foi, cara, então, tipo assim, é a dica que eu dou pra vocês. Vai mestrar, já fala com os seus jogadores, pelo menos dá o título da aventura, para que eles comecem a imaginar, a entrar no clima do que vai acontecer. Eu acho isso bem importante, eu acho isso bem legal. Então é isso, galera, já falei demais por hoje, hoje eu falei pra caramba, hein. Ó, vou ficando por aqui. Por favor, galera, deixe seu like, se inscreva, vamos fortalecer a nossa comunidade. Eu espero que vocês estejam gostando do nosso conteúdo. E para eu saber se vocês estão gostando ou não, somente deixando o like, se inscrevendo, deixando aí os comentários, com críticas positivas. Se tiver também crítica negativa, cara, pode falar, pode escrever, fica à vontade. A gente vai receber todo e qualquer feedback da melhor maneira possível. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e até a próxima. Um abraço, fui!